Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Além do Sorriso Podcast. Eu sou a Aline Binotto Mazardo, eu sou dentista e cofundadora da Clínica Amani, uma clínica de saúde 360 com diversos profissionais de diversas áreas para facilitar a sua vida e trazer tratamentos de longevidade e qualidade, oferecendo um tratamento individualizado. Eu já peço para você seguir o nosso canal e se inscrever no nosso canal do YouTube. É de graça e nos ajuda a manter ele no ar, né? E levar essas informações de qualidade para as pessoas. Me segue também nas redes sociais, @Aline_Binotto Mazardo. Lá eu coloco caixinhas de pergunta e trago os convidados para cá com essas perguntas e vai nos ajudando a ter uma temática bem legal para a gente debater. Também segue a Clínica Amani, que a gente tem diversas dicas de profissionais e diversas especialidades todos os dias. Também segue o Groupcast e o Studio Box, que é onde a gente está gravando aqui os episódios. Nesta segunda temporada, então, como vocês já sabem, a gente expandiu os nossos horizontes e vamos muito além do sorriso mesmo, né? A gente vai abordar temas diversificados e abrangentes. A gente vai ter episódios que trazem conhecimentos valiosos para todos. A gente vai continuar abordando o mundo da odontologia, que é a minha área, né? Afinal, como a gente viu na primeira temporada, ela é parte fundamental da nossa jornada para uma vida mais saudável. E hoje nós estamos aqui com outro integrante da Clínica Amani. E ela é fisioterapeuta, formada pela UFSM com 21 anos de experiência na área, especialista em acupuntura, atuando principalmente na área pediátrica com fisioterapia respiratória e medicina chinesa. Seja muito bem-vinda ao Além do Sorriso Podcast, Bruna Freitas. Muito obrigada. Olá, mamães. Eu costumo sempre falar que é uma alegria imensa sempre falar da profissão, falar do meu trabalho. Agradeço a Aline pelo convite, né? Muito bom, fico muito feliz de estar aqui e de estar levando essas informações, né, para as pessoas, porque é muito importante. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue ajudar quem está ao nosso redor, né? Principalmente a nossa família. Exatamente, Bruna. E começando então aqui com umas perguntinhas que eu separei para a Bruna, que com certeza também é a dúvida de vocês, né? Pode ser a dúvida de vocês. Primeiro, Bruna, como a fisioterapia respiratória pode ajudar bebês com problemas respiratórios, como a bronquiolite e a pneumonia, por exemplo? Bom, vamos lá então. As pessoas têm uma ideia que a fisioterapia respiratória em crianças, principalmente bebês e crianças muito pequenas, eu digo pequenas abaixo de 2 anos, ela só é feita em hospitais, né? Ela só é feita quando a criança está internada, ela está num caso mais grave, e aí ela faz a fisioterapia no hospital. Então isso já é protocolo hospitalar. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe o atendimento clínico também, né? Então, que é o trabalho que eu desenvolvo, que eu estou fazendo. Que é o que faz ali na Clínica Amani. Exatamente, que é o que eu estou fazendo ali na Clínica Amani. Por quê? Porque não precisa esperar a criança chegar naquele estágio avançado da doença, né? A ponto de precisar de uma internação para ela fazer a fisioterapia para ter alta. Ela pode fazer a fisioterapia respiratória como prevenção ou como até para impedir que ela seja internada, né? Que ela agrave essa doença, porque a bronquiolite viral aguda, a pneumonia, que é um agravamento da bronquiolite também, o influenza, né? O próprio Covid. Então são esses vírus, né? Eles estão no ar e eles afetam as crianças, principalmente as menores. Então a gente percebendo qualquer sinal de desconforto respiratório ou de outro sintoma, como tosse, como narizinho entupido, né, escorrendo, já pode procurar um fisioterapeuta, né, respiratório, pediátrico, para trabalhar essa criança e para remover essa secreção, para ajudar ela a respirar melhor e impedir que ela agrave, né, para ela não precisar ser internada. Então a gente atua tanto no tratamento ali da crise, quando ela já está com sintomas, quando ela já está doente, quanto no hospital. Agora eu estou fazendo o atendimento clínico, né? Já trabalhei no hospital, inclusive ontem, né, fiz uma avaliação de uma menininha com diagnóstico, 6 mesezinhos, diagnóstico de bronquiolite viral aguda, né? E então a gente vai trabalhar com ela para quê? Para ela não precisar vir a ser internada, não agravar, né? Porque a criança pequena, ela agrava muito rápido, assim como ela responde muito rápido ao tratamento também. E tu tem notado um encaminhamento de médicos assim para essa área, ou normalmente quando a criança chega e vai no médico ele já dá a medicação e não oferece essa parte que seria mais
natural, Sim, não, né? É uma alternativa para não já tacar antibiótico, sim, que é o que normalmente faz, né? Normalmente, com crianças, né, o que a gente observa, existe a necessidade do medicamento, né? Uma grande maioria das vezes, assim, se é diagnosticado viral, como foi o exemplo esse que eu dei, né? Ou como no caso dos outros vírus. Mas o que a gente percebe muito também, principalmente aqui em Santa Maria, a gente vê muito isso, né? Não tem quem não tenha rinite alérgica aqui em Santa Maria. Nosso clima maravilhoso. É tenebroso, então para as crianças é pior ainda. Então muitas vezes a criança tá com uma coriza, espirrando, uma rinite ou até um pouco de tosse por via aérea superior, né? Não é pulmonar. Bati agora no microfone. Tem problema, a gente edita. Não é pulmonar, né? Então, o que acontece? Às vezes leva no médico por causa disso, não que não deva ir, deve se for necessário. Mas às vezes a criança fica tomando antialérgico, fica tomando um monte de remédios que poderia ser resolvido com a fisioterapia respiratória. Então, o que a gente faz sempre? A gente ausculta, que é o principal, para ver de onde está vindo essa secreção. Ela é pulmonar ou ela é da via aérea superior? Se ela é pulmonar, claro, é um pouco mais séria, um pouco mais grave, às vezes precisa de antibiótico, precisa de um anti-inflamatório. Então, realmente, agora se é só alérgico, aí tem outros fatores, ambiente, né? Tem a questão da própria alimentação, que aí a gente entra um pouquinho na questão da visão da medicina chinesa, mas geralmente o médico vai e vai dar o medicamento, né? E muitas vezes não encaminha para fisioterapia respiratória como acompanhamento desse tratamento, né? Então, seria o ideal, seria muito bom se tivéssemos ideal. Essa visão, exato, né? Mas justamente o nosso podcast é também para isso, para a gente conversar e chegar em outros profissionais, sim, que às vezes não têm essa visão, exato, e que a gente poderia estar ajudando. Não sabem disso, então é bom até eu frisar assim, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Ele é um profissional que ele pode ser procurado, independente, não precisa do encaminhamento. Não precisa. É isso que tem que mudar, né? Eu acredito que a maioria das pessoas entendam que vai procurar só com o encaminhamento do médico. E não é preciso. O fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Quanto para adultos, né? A pessoa percebeu que ela está com algum problema e ela identifica que um fisioterapeuta, por exemplo, iria ajudar. Conversa, claro, né, ver se é o caso. A gente mesmo na avaliação, se vê a necessidade de um acompanhamento com outro profissional, que pode acontecer às vezes até mesmo com um dentista, com fono, né, com psicologia, então a gente já encaminha também. E todos nós somos profissionais de primeiro contato. O que acontece muito? Se criou essa cultura em função dos convênios, né? Porque o convênio exige que o médico encaminhe, mas isso é uma questão burocrática do convênio. Às vezes é até para dar uma filtrada, né, para o pessoal não ficar indo muito, precisa dessa autorização, mas isso não é uma regra, pelo contrário. E às vezes acaba limitando. E eu acredito que os nossos postos e hospitais estão lotados também justamente por isso, por causa dessa cultura que foi criada de que precisa de encaminhamento. Sim. Na verdade, às vezes a gente estaria melhorando a nossa saúde pública se as pessoas soubessem que podem prevenir problemas indo em profissionais específicos, né? Não se enchendo de medicação. Até porque a medicação para crianças, ela gera uma toxicidade no organismo, né? Então a criança que toma muito antibiótico não é o ideal, a gente sabe que não é. Só que também, dependendo do caso, não tem o que fazer. Precisa entrar com uma medicação mais forte. Certeza. Mas daí se a gente pedir que piore, a gente vai conseguir melhorar. E o próprio fisioterapeuta ou o profissional do primeiro contato que percebe que não está surtindo o efeito esperado, vai encaminhar, obviamente. Com certeza, né? Com certeza. Quais são os sinais, Bruna, de que um bebê pode estar enfrentando dificuldades respiratórias e que pode se beneficiar da fisioterapia? Isso é ótimo, assim, dos papais, mamães, né? Pessoas cuidadoras, né? Que cuidam de crianças. Identificar é muito simples a gente perceber. A criança, quando está com dificuldade respiratória, ela respira mais rápido, né? Ela começa a respirar, ela fica mais ofegante um pouco. As crianças já têm uma frequência respiratória mais alta do que nós adultos, né? Mas ela aumenta ainda um pouco mais essa frequência, né? Ela parece que está sempre
cansada, então esse é um sinal importante, né? Para dormir também? Para pode dormir observar também. o... Geralmente dormindo a gente baixa, mas se ela tá dormindo e tá alta, é porque tem um esforço. Outro sinalzinho importante é quando eles estão respirando, a gente observar assim abaixo das costelinhas. Geralmente entra muito, né? Afunda muito. Até aparece, às vezes, né? A costelinha ali. E aqui na região da gargantinha também faz um furo, né? A gente diz que é a retração. São as retrações costais. Demais. Exatamente. A musculatura inspiratória está fazendo muita força para o ar entrar. Se a criança está dormindo, principalmente os bebezinhos menores, e eles erguem muito a cabeça, né? Eles ficam assim, né? Com a cabecinha bem virada para cima, eles estão tentando fazer entrar mais ar. Então, é um sinal de esforço. Se ele está respirando e o narizinho fica fazendo esse movimento de bater asas de nariz, como a gente diz, né? Que parece ficar tremendo a narina, também é um esforço importante. Parar de se alimentar, né? Então, isso quer dizer o quê? A criança não está conseguindo respirar e engolir ao mesmo tempo. Então, ela não quer comer, né? Então, muitas vezes ela nem tem dor, ela tem cansaço, ela cansa mais porque não está ventilando bem, então ela não está oxigenando bem. Então, isso é físico, a gente consegue olhar e ver. Então, os papais identificou esses sinais, tem pelo menos 3 juntos, retrações, a frequência mais alta e inapetência, por exemplo, muita prostração, procure profissional. 3 desses já é importante, porque aí a saturação começa a baixar. E daí pode dar outros problemas, pode vir a precisar de oxigenação daí. E qual é a idade, Bruna, que os bebês podem começar a se beneficiar com a fisioterapia respiratória e com que frequência as sessões são geralmente recomendadas? Então, a idade, né? Essa é uma dúvida bem frequente e é uma coisa um tanto engraçadinha até quando eu faço. É de 0, né? 0 mesmo, né? Até o pediátrico, pelo menos no meu foco, que eu atendo até 11 anos, 12 anos. Mas de 0 mesmo, não tem nem 28 dias, que a gente até 28 dias considera recém-nascido, né? E depois já é o bebê ali. Então pode, porque acontecem algumas questões ali bem neonatais mesmo, né? Pós-nascimento, icterícia, as cólicas, né? Geralmente aparecem com muita frequência assim nas primeiras semanas. Que aí já não é respiratório, né? Então aí a gente já está ampliando um pouquinho mais, trazendo a visão da medicina chinesa. Mas no respiratório também. Então eles não respiram pelo nariz, né? Eles não respiram pela boca. Eles respiram, né? E para mamar, para tudo eles precisam do nariz desentupidinho ali. E daí né? se tá entupido. E se tá entupido eles não mamam, eles não conseguem. Então tudo isso observou pode trazer que a gente vai avaliar e vai ver o que pode ser feito, porque toda técnica ela é adequada à idade, adequada ao momento, né? Então por isso que existe a avaliação. Tá vendo? E esse intervalo ou frequência das sessões A frequência, geralmente, a gente vê pela avaliação, né? Depende muito da gravidade, não gravidade, não gosto muito dessa palavra, mas do quanto de desconforto a criança está apresentando. Se ela está com muita secreção, está com um esforço respiratório grande, né? E ela está assim mais prostrada ou até com um pouco de febre, a gente precisa de uma frequência maior, né? Então aí 2 vezes na semana seria o ideal, 3 vezes seria ótimo. O mundo ideal que é no hospital, né? Todos os dias, 2 vezes por dia, né? Então por isso que a gente consegue um resultado bem rápido também. Mas eles respondem muito bem. Depois que vai acalmando, 1 vez na semana pelo menos, né, pra gente manter. E como agora eu tô agregando junto, então como é que é o meu trabalho? Eu não trabalho só com a fisioterapia respiratória na sessão ou na avaliação dos pequenos ali na clínica, né? O que precisar de técnica, tanto da fisio quanto da medicina chinesa, eu vou estar utilizando na sessão, né? Então não é nada separado, porque no meu ver mesmo, há 21 anos estudando a parte energética, a gente não tem como separar. Então, esse acompanhamento ele pode ser feito depois também de 15 em 15 dias com a medicina chinesa, daí para refortalecer, né, o sistema imunológico, para dar mais energia para essa criança, né, para ela não, a gente conseguir fazer o que? Espaçar essas crises, para ela não ter todo ano, toda mudada de temperatura. Toda mudança de temperatura tá doente. Essa criança ontem, por exemplo, a mãe disse que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses tem que correr pro pronto-socorro com ela. E daí enche de medicação. Isso é um ciclo. Isso eu observei muito no hospital, assim, ó, é extremamente desgastante para a família. Para as mães, principalmente, que estão lá, né? Então, a criança sofre, a mãe sofre, se preocupa, se estressa, né? Se culpa muitas vezes.
E às vezes o que infelizmente acontece, as pessoas não sabem que elas têm uma forma de ajudar, né? É ativo, né? Porque às vezes as pessoas pensam, mas meu filho ficou doente, não tem o que eu fazer, ele ficou doente? Não, mas tem, né? Vamos trabalhar preventivamente, vamos acompanhar essa criança pelo menos uma vez por mês, vamos orientar como ter técnicas em casa que a mãe possa fazer, né? Então isso também é importante, isso faz parte até para tirar essa carga de cima das mães, né? E dos familiares. Falando em técnica, tu pode compartilhar com a gente algum exemplo de técnica ou exercício que são frequentemente utilizados na fisioterapia respiratória? Tem uma técnica que a gente usa muito, que é a lavagem nasal, ou a higiene nasal, né? Ela tem os apoiadores, enfim, né? Tem várias formas de se fazer. Então, o que é importante? É salientar. Eu recomendo para os meus, né? Em casa lá a gente usa, nós adultos, né? Minha filha também. Por quê? Porque vai lavar o nariz. O que é o cuidado que tem que se ter nessa técnica e que agora já fica de dica para todos? É a quantidade de soro que é colocada para o tamanho da criança. Né? Então a gente não vai usar uma seringa de 10 ml, por exemplo, numa criança de 2, 3 meses. Então isso é importante. O que a gente costuma usar? Crianças pequenas, até 4 meses ali, eu costumo usar a seringa de 1, né? Uma seringuinha de 1, aquela de insulina, né? Com o sorinho, faz o jatinho ali no nariz, ela vai engolir, ela vai sair pelo outro ladinho da narina ou ela não vai sair nada, né? Então as mães às vezes se preocupam, mas não saiu nada, pra onde é que foi? Não, foi e daí fica fazendo. Não, então não precisa se preocupar. Se não saiu do outro lado, pode sair pelo mesmo lado ou não sair nada. Se não sair nada, a criança vai engolir e vai sair lá no xixi, vai sair no cocôzinho. O que acontece? A criança maior precisa um pouquinho mais de soro e uma criança acima de 1 ano, 2 já precisa de mais, né? Então a dica é, observe a idade, né? Aí você vai usar o soro na seringuinha, um jato em cada narina, sempre na posição sentada, em pé, em pezinho ou até reclinado, se é muito bebê, nunca deitado, né? Completamente no reto, já justamente para não gerar a sensação de falta de ar. É uma das técnicas que eu recomendo, porque lava, né? O sorinho vai lavar, vai higienizar. E tem uma recomendação de quantas vezes? Frequência. Sempre que tiver escorrendo o nariz ou perceber que a criança está obstruída ali, né? Porque eles ficam com a vozinha nasalada, ou percebe que está escorrendo, ou chupando o nariz. Pode fazer, não tem assim, um mínimo e um máximo, né? Mas umas 3 vezes por dia, então, pra gente dar um número, fica mais fácil, já é bem bom, assim, já limpa, já lava, né, bastante. E o posicionamento no leito é uma coisa que eu gosto de recomendar, principalmente para os pequenininhos. Quando eles estão assim, deixar mais reclinado, né? Deixar eles um pouquinho mais inclinados. Então, fazer, de repente, uma elevação até no próprio colchão, com algumas almofadas embaixo, para ele ficar um pouquinho mais inclinado, uns 45 graus, assim, para ajudar eles a respirarem melhor, né? Porque se ele ficar completamente no reto ali, já prejudica também, porque eles não conseguem daí. Quais são, Bruna, os desafios mais comuns que os pais enfrentam ao lidar com os problemas respiratórios das crianças? Acho que tu já comentou no sentido de estar sempre correndo a cada 2 meses e não saber se está fazendo certo, sempre com medicação, Sim. né? Essa é uma questão bem importante, assim, porque a gente percebe que é desgastante, né? E uma criança gera muita preocupação justamente pelo fato deles piorarem muito rápido, né? Então, é aquela função, corre, né, pro pronto-socorro, corre, enfim, né, para onde precisar ir, muito medicamento, né, e enfim, como não tem essa cultura da prevenção e ainda muito desconhecimento da própria fisioterapia mesmo, muito medicamento, aí se estende por muito tempo, né, já atendi criança, assim, que já tinha tomado 2 antibióticos e não tinha resolvido, né, então quer dizer, o problema não era a bactéria, né? Morreu ali. Da onde está vindo essa secreção? E aí entra um pouco mais a questão da medicina chinesa também. A fisioterapia ela vai drenar essa secreção para uma via correta. Correta, porque às vezes não adianta dar remédio para a bactéria lá, já matou a bactéria, mas a secreção está vindo do nariz porque tem um acúmulo ali ou não está respirando bem. Então até isso a gente trabalha como a criança respirar, observa, né? Eu já cheguei a recomendar assim para as crianças procurarem, para as mães procurarem para as crianças, uma avaliação até com fono,
porque às vezes o posicionamento da língua, né? A questão da arcada, né? Aí entra a questão da dentição também. Então, são várias coisinhas que muitas vezes a gente fica limitado, ou as mães, sou mãe também, sei como é que é, né? Mas infelizmente a gente está na área, então já consegue sair um pouco daquela crença, né? Que é médico e remédio e é isso, né? E aí fica tomando medicamento o ano inteiro praticamente, né? Porque a temperatura muda o tempo todo aqui, a gente nem tem estações mais, tá né? tudo Um dia é uma coisa, dias. Então existe uma forma assim de prevenir, porque a gente tem hoje, felizmente, dentro da fisioterapia várias áreas para atender crianças, né? Várias, então a respiratória para crianças é uma delas. Quais são as que outras? É o meu foco. Então tem a parte da né? Neurológica, reabilitação de traumato-ortopedia, né? A reabilitação oncológica, então são muitas. Tudo isso dentro da fisioterapia só pediátrica? Só para criança, né? Então tem várias áreas. Eu busquei o foco mais na área respiratória, porque eu percebi que existe uma demanda muito gigante e as pessoas não têm conhecimento que podem ajudar os seus filhos dessa forma, né? Sem precisar levar ao hospital. Então, se não, assim, não é um caso tão grave, como é que a gente qualifica o grave? De acordo com aqueles sinais que eu comentei, né? Quanto mais sinais e febre alta, grave, aí tem que ir mesmo. Mas se não, procura um profissional, fisioterapeuta, para fazer uma avaliação. Às vezes são poucas sessões, as crianças respondem muito bem. Esses que eu estou atendendo, tem 3, né, ali que estão em andamento, que eu estou acompanhando mais de perto, estão muito bem, né, já estão passando a noite bem melhor. Então, quer dizer, o sono da criança melhora, o sono da mãe também. E da tudo melhora, tendo um sono bom, fica tudo mais fácil. Vai melhorando. Bruna, para a gente finalizar, qual é o teu conselho para os pais que desejam manter, né, a saúde respiratória dos seus bebês e prevenir esses problemas futuros que a gente está conversando, né? De toda hora tá indo no hospital, toda hora tá tomando medicação. Qual é o conselho que tu daria para esses pais hoje? Eu acho que um deles, e talvez o principal, é buscar um profissional, né, um fisioterapeuta, quando observar esses sinais assim de desconforto ou uma repetição muito frequente dos sintomas, né? Tá sempre com tosse, tá sempre espirrando, já procura pra gente ver o que está acontecendo, né? E claro, manter essa criança assim num ambiente, isso parece básico, mas é importante. Um ambiente limpo, arejado, né? Porque muitas alergias vêm da casa muito fechada, que a gente tem essa umidade, né? Então cuidar com isso. Bebês, eu falava isso muito para as mães lá no hospital também. Gente, duas coisas, não visitem bebês, agora vai ter um monte de gente que vai cair em cima de mim. Não visitem bebê recém-nascido, não faça isso, né? E não leve seu bebê recém-nascido por aí, né? Porque parece, não é coisa de vó lá, não é. A gente expõe a criança, né? A criança não tem um sistema imunológico energético forte ainda. Os pulmões, a parte respiratória, elas seguem se desenvolvendo depois que sai do útero, até alguns meses depois. Então, se a gente expõe essa criança, ela não está vacinada ainda. Então, cuidado para ir em locais muito cheios, festa de família, às vezes tem... Mal nasceu, já está em festa. Não, fica lá um pouquinho quietinho, né? E sai dizer, mãe, vai dar alta, não recebe. Ninguém agora, todo mundo quer ver, né? A criança acabou de sair do hospital, todo mundo quer ver. Lógico que é compreensível, né? A família quer saber. Mas também tem a fragilidade, então a gente tem que entender isso. A criança, ela não é um adulto menor, ela tem um corpo menor, mas ela tem uma fragilidade que a gente tem que respeitar e tem que entender que não é, né, assim como a gente responde muito bem e é mais forte, né? Eles não conseguem e eles dependem da gente para protegê-los. Então, evitar, né? Não é não vai não, evitar. Deixa para fazer passeios assim quando tiver mais quente, quando não tiver ninguém doente, então é melhor. Bom, se estiver doente, pelo amor de Deus, né, infelizmente acontece, né? A gente vê uns casos assim que poderiam ter ou sido usar uma evitados, máscara, né? Coloca uma máscara para visitar o bebê que não beija recém-nascido, não beija o rostinho, né? Porque a gente carrega coisas que a gente não desenvolve por ser adulto, eles desenvolvem, né? Então uma das coisas mesmo é o próprio vírus da bronquiolite, né? Que é o VSV. O VSV, a gente pode ter e não manifestar nada, porque o nosso corpo já sabe lidar com ele, mas o corpo da criança não sabe. Então essa criança pode até os 2 anos ficar fazendo repetidas infecções de vírus sem necessidade, né? Então tem que cuidar. Eu tenho uma amiga que foi mãe agora há pouco, ela cuida muito disso, o bebê nunca ficou doente.
Então, mas eu tenho outros e a maiorzinha, a do meio vai na escolinha. Acontece sim, aí não tem como evitar, né? A gente vai ter que... Aí não tem, mas se der pra evitar, melhor. Não tem, aí, né, tenta deixar eles um pouco mais isoladinhos, assim, pelo menos uns dias, né? Passar aquela fase crítica viral. Qual que é a fase 5 crítica? dias, que já me percebeu os primeiros sintomas e se... mas o coleguinha lá tava, provavelmente ela... 3, 5 dias, tu diz... Que é o pico, né? Mas dele... De transmissão. De transmissão, entendi. Aí, mas eu digo... o ciclo é 7 a 15 dias. Um ciclo completo mais ou menos, de infecção viral. Mas eu digo essa preservação da criança, do bebê, quando sai da maternidade, por exemplo. Quanto tempo é recomendado? Uns mesezinhos. Não, vamos respeitar assim, os primeiro mês, é importante. Até o segundo ali é importante, eu sei que é tirar foto, mandar vídeo, mas se tá um ambiente assim, um clima mais agradável, você consegue sair num lugar ao ar livre ou mais arejado, ok, mas evitar assim, quando tá muito frio, tá chovendo, aí vai sair com a criança ou vai receber visita em casa que tem que estar tudo fechado, tudo abafado, todo mundo respirando no mesmo ambiente, né? Então adulto a gente tem o vírus, ela tá carregando alguma coisa, o próprio Covid, né? E a gente não sabe, né? Porque já teve ou porque tá vacinado, ou porque já manifestou, enfim, então isso acontece. Vale o cuidado. Os muito pequenos evitar, né? Evitar. E se não tem como evitar com o irmãozinho, então procurar evitar com outras pessoas. Bruna, dicas valiosíssimas aqui pro pessoal. Tenho certeza que a gente vai ajudar. Espero que essas informações se difundam, né? E que cheguem nas pessoas certas pra gente evitar esse uso de medicação abusiva nesses bebês, excessivo, né? De antibióticos. Que podem ser, né, tratados. Isso é uma coisa interessante até, Aline, porque tem pessoas que já nem levam, às vezes, mais no pediatra, né? Já sabe, vou chegar lá e vai me dar esse e... já nem leva mais. Vai direto na farmácia, compra, dá. Se não melhora, leva no pediatra. Aí já aconteceu o quê? Aprofundou, agravou, aí vai ter que tomar antibiótico. As bactérias ficaram mais resistentes. Aí vai ter que tomar um antibiótico. Então, em vez de só fazer isso, né... traz para físio, a gente avalia, né? E aí a gente consegue remover como na medicina chinesa a gente diz, o fator patogênico a gente consegue tirar do corpo da criança, né? Claro, respeitando no caso viral esses ciclos, mas a gente consegue evitar o agravamento, que isso é o principal para eles, né? Para não ficar com uma fragilidade, né, depois. Porque todo mundo diz, já teve pneumonia, já teve bronquiolite, fica uma fragilidade? Fica, um pouco fica assim, né? Então evitar a repetição é bem importante. Bruna, muito obrigada. Deixa os teus contatos para quem se interessou pelo assunto, também mandar, né, para as mamães aí, se tu gostou desse conteúdo, encaminha, compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E para quem é aqui de Santa Maria também, e dicas no Instagram, deixa os teus contatos para o pessoal te encontrar. Então vocês podem me encontrar no Instagram, né, dra.brunafreitas, fisioterapeuta. Então também tem a minha página no Facebook, né, Acupuntura Bruna Freitas. E vocês podem estar me encontrando, claro, na Clínica Mani, né? Eu estou atendendo ali a princípio 2 tardes, né? Por enquanto, já estamos lotando essas tardes aí para aumentar os atendimentos. Aí vamos, né, melhorar a saúde dessas crianças e por consequência das suas mamães. Então, mamães também, né? Se estão se sentindo sobrecarregadas também, a gente sempre costuma dar uma tratada na mãe também, então ou com floral ou com aromaterapia para dar um suporte, né? Então vocês podem estar entrando em contato ali, tem os telefones também, tem o telefone da clínica, né? Tem o meu telefone, é o WhatsApp, pode mandar mensagem. Tem o link aí na bio do Instagram. Tem, isso vai ter tudo ali, né? Depois também vou estar compartilhando com vocês, vou colocar lá nos vai stories. Ficar aqui na descrição do nosso vídeo também. Claro, e também vão lá no canal do YouTube, se inscrever, ativar a notificação, né? Para saber quando é que entram os episódios novos. Isso aí. Muito obrigada, Bruna. Até a próxima, porque a gente vai ter outros assuntos para conversar, com certeza. Bom. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio.